aquele que é ungido de Deus, a mão de Deus é firme com ele. Quem se levantar contra você cai. Quem se levantar contra você é envergonhado. Podem fazer uma calúnia contra você, pode levantar mentiras contra você, pode parecer que você foi prejudicado, pode parecer que você se deu mal. No final você sai por cima. Não tem jeito, porque você tem a unção. Às vezes, acontecem coisas na nossa vida que nós não entendemos. Tem um empresário em São Paulo, conheço ele há muitos anos. Eu estive nos Estados Unidos, morando nos Estados Unidos, e quando eu voltei, eu encontrei ele. E ele disse, ele estava muito triste, abatido. E ele disse, um homem de fé, um homem temente a Deus, um homem firme com Jesus, na igreja há muitos anos, e ele teve um filho, colocou o nome no menino, um nome bíblico, apresentou no altar a Deus, e com 12 anos, isso há 3 ou 4 anos atrás, 3 anos atrás, esse menino se jogou do 15º andar, cometeu suicídio. E a única coisa que ele perguntava para mim, ele disse, bispo, por quê? Por que que isso aconteceu? Por que que Deus deixou isso acontecer? Por quê? Por quê? Eu não entendo por que isso aconteceu. E isso são fatos que nós cristãos enfrentamos e que muitas vezes a pessoa não tem resposta. Eu dei a ele o meu testemunho, eu estava no altar pregando a palavra de Deus como pastor, quando os policiais chegaram na igreja de madrugada, 5 horas da manhã, e disseram, olha, os seus pais morreram agora num acidente de trânsito. Morreu os 2 de uma vez. E eu era pastor na igreja, eu estava pregando no altar a palavra de Deus. E aí vem a primeira pergunta, por que que Deus não guardou a minha família? Por que que Deus não guardou os meus pais enquanto eu servia a Ele no altar? Então as pessoas, elas trazem esses questionamentos de coisas que acontecem na nossa vida que nós não temos explicação. Não há uma explicação, porque você pode conversar com um, com o outro, alguém vai dizer, é porque você não estava na fé, é porque você estava em pecado. Você sabe que o ser humano, principalmente cristãos, tem uma mania de dizer que quando alguma coisa dá errado na vida da pessoa, é porque ela está fazendo alguma coisa errada. E nem sempre isso é verdade. Porque eu vejo e eu tenho conhecido pessoas que são de Deus, são corretas, são íntegras diante de Deus, e elas gemem também, elas choram também, elas têm momentos difíceis na vida também, mesmo sendo uma pessoa correta diante de Deus. É uma mentalidade que algumas pessoas têm de sempre ligar um fracasso da vida dela a alguma coisa errada. Você vê que os discípulos tinham essa mentalidade. Quando eles viram o cego, encontraram um cego de nascença, eles estavam andando com Jesus e eles viram um cego de nascença. E quando eles viram o cego, eles disseram assim para Jesus, Senhor, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram os seus pais? Quer dizer, eles já tinham isso em mente, que se ele era cego, coisa boa ele não tinha feito. Uma espécie de um castigo. Se ele é cego, se ele está sendo castigado com a cegueira nos olhos, é porque alguma coisa errada ele fez.
E muita gente atrasada tem essa ideia também. Ah, mas não existe fracassos que estão ligados a pecado? Existe, mas não todos. E Jesus falou para os discípulos assim, olha, nem ele pecou e nem os seus pais pecaram. Quer dizer, a cegueira dele não vem de pecado, seus cabeça de bagre. Foi isso que Jesus disse, não está na Bíblia não, aí o cabeça de bagre foi o que acrescentei. Nem ele pecou e nem os seus pais, mas essa enfermidade é para quê? É para a glória de Deus. Então existem derrotas, lutas e dificuldades que nós enfrentamos na vida, que é para a glória de Deus. Você vai sair dessa luta com uma grande vitória e com uma grande experiência. Amém, pessoal? Porque é para a glória de Deus. Mas é fácil? Não, não é fácil. Tem explicação? Não, não se tem explicação. Ninguém tem resposta para todas as coisas. Ninguém tem resposta para tudo na vida. Nós andamos e vivemos pela fé. Então, quando a pessoa enfrenta algo na vida dela, que ela não entende, quando ela passa por algo que ela não entende, ela tem duas opções. Ou ela continua crendo, sem entender, ou ela desiste. Não tem alternativa. Ou você continua crendo sem entender, eu não estou entendendo, não sei por que isso está acontecendo, não sei por que eu estou vivendo isso, não sei por que eu estou passando por isso, mas eu confio em Deus. Então ela permanece firme, crendo sem entender, sem ela ter a resposta, porque ela confia em Deus. Ou senão, ela perde a fé. Ela perde a fé, porque a fé é o que nos sustenta. Então, essa batalha é travada todo o tempo. É uma batalha espiritual. E isso não acontece só conosco, não, pessoal. Essa batalha de coisas que acontecem, a pessoa, ela não entende o porquê, já aconteciam com os profetas no passado. Com os profetas. Se você examinar a palavra de Deus, você vai ver Elias, o grande profeta Elias, que fez o fogo descer, clamou no monte, o fogo desceu e mostrou o poder de Deus a todas as pessoas. Mais tarde, se colocou debaixo de uma árvore e pediu a Deus a morte, que ele não queria mais viver. Está na Bíblia. Nós lemos Abacuque, e você vê que Abacuque, o profeta Abacuque, ele questionava a Deus, meu Deus, como pode os ímpios prevalecerem sobre os justos? Eu não consigo entender isso. Como pode a pessoa não crer em ti, debocha da fé, debocha da palavra de Deus, e ela tem um carro melhor que o seu, ela tem um cargo melhor que o seu, ela tem uma casa melhor que a sua, ela tem mais dinheiro do que você, ela tem tudo melhor do que uma pessoa que serve a Deus. Ele não entendia isso, isso é inaceitável, porque não é isso que o Senhor diz, ou que o Senhor promete na sua palavra. Entende sim ou não, pessoal? Era um questionamento que existia dentro dele. Você vê, por exemplo, o profeta Eliseu. Eliseu, você sabe como que o profeta Eliseu morreu? Ele morreu doente. Ele morreu de uma enfermidade mortal, a Bíblia não diz qual, mas foi uma doença que matou ele. Depois que ele morreu, foi enterrado, houve um outro enterro, não sei quanto tempo depois, e na hora que eles estavam enterrando uma pessoa desconhecida, apareceram lá uns inimigos e assustaram quem estava fazendo o enterro. Aí pegaram o corpo daquele defunto lá, desconhecido, e agora vamos enterrar, vamos jogar nessa cova mesmo. Aí jogaram, acidentalmente, era a cova de Eliseu. Quando o corpo daquele desconhecido tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Está na Bíblia. Você vê, os ossos de Eliseu ressuscitou um morto, mas não curou ele mesmo.
não curou a doença dele. Qual é a explicação? Não tem explicação. Quem está entendendo? Levante a sua mão. Então, quando a pessoa, ela busca o porquê, ela quer muitas explicações, ela perde a fé. Tem coisa que não tem explicação. É crer e seguir em frente. Diga a pessoa do seu lado, crer e seguir em frente. Não tem o que fazer. Porque você tem que viver pela fé. Mas por que isso aconteceu? Não tem explicação. Eu vou perguntar para o pastor. Coitado do pastor. A mulher foi... O pastor foi atender uma mulher que estava revoltada. Falou, eu já falei com Deus. Se até o final desse mês ele não me abençoou, o senhor vai morrer. Eu falei, eu não tenho nada com isso. A pessoa joga tudo para o pastor, não é? E a pessoa fica preocupada e ela começa a lançar sorte, não é? Tem um testemunho tão legal. Lá em Campinas, a senhora estava falando que ela tinha uma gravidez de risco. E ela estava com medo de morrer. Que o médico falou, olha, eu vou tentar salvar você e a criança. Mas está tão complicado o seu caso, que ou vai você, ou vai a criança. Os dois, salvar os dois, vai ser difícil. E ela ficou apavorada, né? E ela falou que chegou o dia de ser internada. Ela ia ser internada na parte da tarde. Ela acordou de manhã. Você sabe aqueles pessoal que lança sorte na Bíblia? Você já viu? Já viu? Ela pega a Bíblia e fala assim, Deus, fala aqui comigo e tal. Vocês já viram pessoas assim? Quem já fez? Vocês fazem isso, né? Eu estava desconfiado. E ela fez a mesma coisa. Meu Deus, me dá uma palavra tal, que vai dar tudo certo tal. E ela fechou a Bíblia, orou tal. E quando ela abriu, caiu naquele versículo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Imagine você. Quase nasceu ali mesmo. Você já pensou? Você está para ser internado, você lê um versículo desse? Ainda hoje estarás comigo no paraíso? Pelo amor de Deus, gente. Matar a gente do coração. Então, no final, ela deu testemunho que deu certo. E ela vai para o paraíso mais tarde, amém, pessoal? O pai adiou, né? Mas as pessoas ficam sem entender, meu Deus, por que determinadas coisas acontecem? Tem muitas coisas que acontecem, não é só com você não, é comigo. Tem coisas que eu pedi a Deus o ano passado, até hoje Ele não me atendeu, Ele não me respondeu. Não é só com você, é com todos nós. Todo mundo tem pedido que não foi atendido. E por quê? Não tem porquê. Existem coisas que nós só vamos ter a resposta o dia que nós estivermos com Ele. Vê o versículo aí que você abriu. Deuteronômio 29, 29. O que diz? As coisas encobertas. O que está lá? Pertencem a quem? Pertencem ao Senhor. O que é uma coisa encoberta? O que é uma coisa encoberta? É uma coisa que nós não entendemos. Você pode perguntar para o pastor, para o obreiro, para o membro, para o bispo Macedo, pode perguntar para quem você quiser. Ninguém tem a resposta, pessoal. É uma tribulação, são situações que a pessoa vive. Então, as coisas encobertas pertencem a Deus. Pertence a Deus. Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe o que Ele faz, Ele sabe a maneira que Ele age, Ele sabe das coisas. É assim que o nosso Senhor trabalha. As coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, pertence a Ele. Nós estávamos fazendo uma vigília lá, a igreja, há muitos anos, lá em Osasco, uma sexta-feira, vigília do Espírito Santo. Na hora da busca, caiu o teto e matou um monte de gente dentro da igreja. Se fosse de repente um outro lugar, se fosse, sei lá, um centro, coisa assim, todo mundo ia falar mal, tá vendo? Estava lá também buscando o diabo bem feito.
Mas estava todo mundo buscando a Deus. E o teto da igreja caiu e matou um monte de gente. E aí, qual é a explicação? Não tem explicação. Não tem explicação. Quem é o dono da igreja? O nosso Senhor Jesus. Supostamente, não era para dar absolutamente nada de errado para a igreja. Porque se Jesus é o dono da igreja, ele tem que autorizar, ele tem que abençoar, e ele tem que fazer todas as coisas darem certas para a igreja, porque Jesus é o dono da igreja. Mas tem um monte de coisas que dão erradas para a igreja. Para você abrir o seu entendimento. Por que deu errado? Não sabemos. As coisas encobertas pertencem a Deus. Só que diz a palavra o quê? Que tudo coopera para o quê? Para o bem dos que amam a Deus. Até onde caiu o teto da igreja? Coopera. Até onde você não tem alcançado o que você gostaria, coopera. De alguma forma coopera, porque é isso que está escrito na palavra de Deus. Então, as coisas encobertas pertencem a Deus. Outras palavras, não pertencem a nós. Não é para nós sabermos. Amém, pessoal? Não é para nós sabermos. Por isso que está o quê? Encoberto. Mas aí ele diz, porém as o quê? As reveladas pertencem a nós. Então existem coisas que é para nós sabermos, e existem coisas que o quê? Que não é para nós sabermos. Simples assim. Então às vezes a pessoa não tem essa visão espiritual, ela não tem esse entendimento espiritual, então a pessoa vive em conflito. Eu estou na igreja, eu estou buscando a Deus, eu faço corrente, a coisa não vai, era para dar certo, dá errado. Você ora, você traz o pedido, você pega lá o processo, o pastor põe a mão, vai dar certo, chega lá, dá tudo errado. Aí a pessoa fica cheia de conflitos dentro dela, não é? Teve um pastor lá eu estava nos Estados Unidos e nós fazíamos trabalho na prisão com os presos, né? E uma vez eu estava fazendo uma reunião no presídio para 45 americanos. E eu perguntei assim para cada um deles, qual o pensamento que vocês têm? Qual o pensamento que domina a mente de vocês? Eu fui perguntando um por um. Todos eles, I am a lost case. I am a lost case. Eu sou um caso perdido. Eu sou um caso perdido. As pessoas, porque elas fracassam na vida, elas têm essa ideia, eu sou um caso perdido. Ninguém é um caso perdido para Jesus. Você pode ver, a pessoa pode achar que ela é um caso perdido, porque a igreja falou que ela é um caso perdido, porque o pastor falou que ela é um caso perdido, porque outros irmãos falaram que era um caso perdido. Ninguém é um caso perdido para Jesus. Ninguém. Não tem ninguém que seja um caso perdido para Jesus. Mas não sei quem falou. O problema é de não sei quem. A pessoa só é um caso perdido se ela rejeita Jesus, se ela rejeita a palavra, se ela rejeita a fé. Entende, pessoal? Então, quando você tem essa visão, o Espírito Santo, ele vai dando a você a direção. Olha, confie em mim, porque eu sei o que eu estou fazendo. A senhora, lá nos Estados Unidos, ela estava grávida, era o sonho dela ter filho. Ela foi num sábado na corrente do impossível. O pastor orou nela porque ela estava com sangramento, medo de perder. O pastor orou nela e falou assim, olha, essa semana você vai segurar seu filho nos braços. A mulher saiu cheia de alegria da igreja. Terça-feira ela sofreu um aborto espontâneo. Olha só. Como é que você vai fazer? O pastor falou que ia acontecer, o pastor determinou, o pastor colocou a mão e disse, está abençoado, essa causa é ganha, esse processo vai dar certo, pode ir lá que a senhora vai receber, pode ir lá que o emprego vai dar certo. Chegou lá, deu tudo errado. Aí a pessoa enche de conflitos. Pô, peraí, o que está acontecendo?
E muita gente, por não saber lidar com essas situações, ela perde a fé. Então ela diz, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu faço a minha parte. Poxa, eu não vejo acontecendo o que eu quero. Eu não vou mais lutar não. Eu não vou mais na igreja porcaria nenhuma. Eu não vou fazer mais nada não. Porque ela não tem essa maturidade espiritual para entender que existem coisas que nós vamos viver, que nós vamos enfrentar, que nós não entendemos, mas que depois nós vamos ter a resposta, amém? E se você não tiver quando vida, você vai ter depois da morte. Quando você morrer, você chega lá no céu, olha nos olhos de Jesus e diz, por que o senhor fez aquilo lá comigo, hein? E ele vai explicar para você. Não é? Teve um pastor, eu nunca tinha ouvido isso na minha vida, pastor, ele nem é mais pastor do nosso ministério, da obra. Ele foi mandado para pregar o evangelho num lugar difícil, que às vezes tem que começar a igreja e tal. Aí falou, ó, aí o líder dele falou assim, ó, o Espírito Santo está enviando você para lá. Ele falou, o Espírito Santo não vai com a minha cara, não é possível. Entende? Então são coisas que a pessoa vive, que ela não entende, mas ela vai entender depois. Então, as coisas encobertas pertencem a quem? A quem? A Deus. Você não casou ainda? Não. Vou casar. Quando? Pertence a Deus. Mas por quê? Pertence a quem? Estou confiando nele. A pessoa já está até andando com aquela camisa escrita assim, vem que eu estou facinho, facinho. Nem assim ela consegue ninguém. Não é? Nem assim dá certo. Mas ela confia em Deus e ela sabe que a hora dela vai chegar. Amém, pessoal? As encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a quem? Pertencem a nós. O que nos mantém na fé? Por exemplo, o que mantém uma pessoa firme com Jesus, passando por lutas, sendo contrariadas? Ela tem testemunho, mas ela tem dificuldades também. O que nos mantém firmes com Jesus? A unção que nós recebemos de Deus. A unção que você recebeu mantém, conserva você diante dele, na presença dele. Então, o ungido de Deus, ele sabe resolver os seus problemas contando com a força de Deus, não com a sua própria força, porque o ungido, ele está divinamente empoderado, ele tem a unção de Deus sobre ele. Não é a unção que foi dado pelo homem ABCD, não é a unção que ele recebeu do ministério ABCD, é a unção que vem do próprio Deus, que escolheu, que separou ele. Então, pode vir lutas, pode vir problemas, podem vir desafios, podem vir dificuldades, mas a pessoa, ela permanece firme com Jesus. Não importa o que aconteceu no passado, a unção dela mantém ela firmada na palavra de Deus. O ungido, ele é capacitado para lidar com toda e qualquer situação. Aquilo que ele não pode fazer, o Espírito de Deus que ungiu, capacita ele aquilo. Ela pode não ter capacidade, mas a unção capacita ela. Então ela se mantém na fé. Ela não perde de dentro dela essa força. O meu Senhor me chamou, o meu Senhor me escolheu e o meu Senhor vai ser comigo, mesmo que eu esteja vivendo algo que eu não entenda. Deus buscou Davi. Davi, ele era pastor de ovelhas, você já sabe, já viu a história 60 mil vezes. Mas eu quero mostrar para você a força que tem a unção de Deus sobre nós. Não é a unção com óleo que nós recebemos, não. É a unção do Espírito que vem do Espírito de Deus para você. Você está aqui, Deus colocou em você um desejo de estar aqui. Já começa aí. Então Deus buscou a Davi. Olha para você ver a força que tem a unção sobre aqueles que buscam a Deus. No Salmo, você não precisa abrir não, eu vou mostrar aqui para você entender. Salmo 89 diz assim: encontrei Davi meu servo, com meu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele, palavra de Deus,
Quer dizer, a mão de Deus, ela é firme com o ungido. Aquele que é ungido de Deus, a mão de Deus é firme com ele. Quem se levantar contra você cai. Quem se levantar contra você é envergonhado. Podem fazer uma calúnia contra você, pode levantar mentiras contra você, pode parecer que você foi prejudicado, pode parecer que você se deu mal. No final você sai por cima. Não tem jeito, porque você tem a unção. Você tem a unção. Entendeu? Sim ou não? A pessoa que tem a unção é assim. Quando você é igual o Jason. Já viu aquele filme, o Jason? Quando todo mundo pensa que você morreu, daqui a pouco você ressuscita, porque você tem a unção. O ungido, ele não desiste. O ungido, ele está sempre na fé. Cai 1.000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda, atrás, na frente. A unção conserva aquela pessoa. A minha mão será firme com ele, e o meu braço, o quê? O fortalecerá. Aí o que ele diz aí? O inimigo jamais, o quê? O surpreenderá. Então a unção é um poder sobre nós que ninguém pode destruir. Ninguém pode destruir, só o pecado. Ninguém pode destruir a unção que você recebeu de Deus. E se não recebeu, vai receber. Então a luta vem, você permanece. A injustiça vem, você permanece. Pessoas se levantam, você permanece. Você vê 1, 2, 5, 10 indo embora, você permanece. Por quê? Por causa da unção que você recebeu do Espírito de Deus. Amém, pessoal? Mas o que eu fiz no passado, não importa o que você fez no passado, é uma nova vida. Se Deus considerasse o meu passado, o seu, o nosso passado, nenhum, do menor ao maior, do menos ungido ao mais ungido, nenhum estaria de pé. Não tem ninguém que ficaria de pé se Deus considerasse o passado. Sim ou não? É ou não é verdade? Quem já fez muitas coisas erradas no passado, mas se Deus considerasse o nosso passado, não é? Quantas vezes a minha esposa falou para eu não falar isso, mas vou mostrar que ela não manda em mim, vou falar. Minha mãe me levou no Chico Xavier, quando eu era criança, porque eu tinha bronquite, tossia muito. Vocês já tiveram bronquite? Quem já teve bronquite? Você para de tossir. Minha mãe me levou lá no Chico Xavier, 3 vezes. Na terceira vez, ele pegou na minha mão, na mão da minha mãe e falou assim: olha, você vai fazer um juramento, que você vai colocar o nome dele, que eu vou dar, e nunca mais ele vai ter bronquite. E minha mãe prometeu, e o meu nome é Márcio Alessander, que é o nome do meio, Carote, que é o sobrenome. E Alessander foi o Chico Xavier que deu. Minha mãe botou o meu nome de Alessander, nunca mais eu tive bronquite. Outro dia, conversando com o Bispo Macedo, eu falei essa história para ele. Aí o Bispo falou assim: olha, seria bom você tirar esse nome então, e deixar só o primeiro e o último. Seria bom você remover esse nome, Alessander. Eu falei: bicho, melhor não, vai que eu começo a tossir de novo. É ou não é verdade? Aí você diz assim: o senhor está dando testemunho do Chico Xavier? Não, porque ele é espírita. Era, né? Morreu. A minha família vinha debaixo de uma maldição assim. Mas no momento que eu entreguei a minha vida a Jesus, até isso foi quebrado. Amém, pessoal? Ah, mas eu fiz uma promessa lá, o Chico Xavier, o espírito ABCD, é quebrado quando você entrega a sua vida a Jesus. Amém? A unção, ela destrói o seu passado. A unção apaga o seu passado. A unção quebra os pactos que você fez no passado. A unção muda a sua vida. Mas você precisa dessa unção que nós estamos lendo. Quando o ungido, ele fica pensando assim: eu não posso isso, eu não posso aquilo. Ele está neutralizando a sua unção, porque o ungido pode tudo. O ungido pode tudo. Diga assim: o ungido pode tudo. Uma pessoa ungida por Deus, ela pode tudo, pessoal. Ela pode qualquer coisa. É isso que nós estamos vendo na promessa. A unção é como
gasolina no carro. Você pode ter um carro lindo, um carro novo, você pode ter um carro potente, mas se ele não tiver gasolina, ele não sai do lugar. É ou não é verdade? A unção é assim. É a unção que faz a pessoa andar, é a unção que faz a pessoa crer, é a unção que faz a pessoa permanecer. E você toma uma paulada aqui, você toma outra paulada ali, mas você não perde a sua fé. A unção conserva isso em você. Não a unção, repito, dos homens, mas a unção que o próprio Deus lhe deu. Então considere a força da unção. O que ativa a nossa unção é a nossa fé. Amém, pessoal? A unção, ela muda a situação a nosso favor. Está tudo contra você. Dali a pouco, a unção faz a coisa se mexer e ajusta para você. Quem já teve essa experiência? Levanta a mão. Não é assim? Essa é uma prova que você é ungido. O mundo trabalha ao nosso favor. Deus põe os seus anjos para trabalhar em favor dos seus ungidos. Ele trabalha ao nosso favor. Você vê a força que existe na unção. O ungido, ele sabe lidar com momentos difíceis, como esse que eu já citei para você. O ungido, ele sabe lidar com pessoas difíceis. Tem pessoas difíceis que você tem que perdoar, que você tem que relevar, que você tem que deixar para lá. Pessoas que se magoam com facilidade. A pessoa que é ungida, ela sabe viver, ela sabe lidar com toda e qualquer situação. Entende, sim ou não? Porque ela tem a unção de Deus sobre ela. Você vê, Jesus era ungido ou não era ungido? Era ou não era? Jesus sabia lidar com todo tipo de pessoas. Os fariseus, ele falava as verdades, ele sabia lidar com a pecadora. Todo mundo queria matar ela, você está perdoada. Todo mundo dizia, ó, Zaqueu é sujo, não vá na casa dele não, hein? Esse homem não vale nada. Jesus, pode marcar um jantar que eu vou lá jantar com ele. Sim ou não? É ou não é? Jesus sabia lidar com todo tipo de pessoas. Por quê? Porque ele era o quê? Não ouvi, desculpa. Ele era ungido. Então, quando a pessoa ungida de Deus, ela sabe perdoar, ela sabe deixar para lá, ela releva. Dentro dela, ela tem esse entendimento espiritual. Bispo, há muito tempo eu peço o Espírito Santo, não recebi. Segue crendo, segue confiando. Uma hora ele vai vir. Mas bispo, eu tenho medo. E se eu morrer e não ser salvo porque eu morri sem o Espírito Santo? Pessoal, o ladrão na cruz morreu, não tinha nem batismo nas águas e foi salvo. Está na Bíblia. Nem batizado nas águas ele era. Quanto mais no quê? Quanto mais no Espírito Santo. Não estou dizendo isso para acomodar você que não tem o Espírito Santo, mas para você parar de neura, parar de coisa na sua cabeça e entender: eu confio em Deus, eu estou buscando o Espírito Santo, eu tenho me esforçado para agradar a Deus. Se Ele quer vir em mim, amém. Se não quiser, amém também. Eu estou confiando em quem? Estou confiando em Deus. Uma senhora mandou uma mensagem para mim, falou: bicho, estou quase enlouquecendo, porque eu peço o Espírito Santo, eu faço jejum, eu faço de tudo, e não sou batizado, estou desesperado, se eu morrer, eu não sei o que vai fazer, eu estou ficando doida. Falei: calma, senhora, a senhora já está no céu e nem sabe. Não é? Já está no céu e nem sabe. Quem está entendendo, levante a sua mão. É muito peso, pessoal, muito peso. Muito peso, muita carga. E aí as pessoas vivem desesperadas, sem necessidade. Você tem que ler mais a Bíblia. Pediu, você tem agradado a Deus? Você está se esforçando para agradar a Deus? Sim. Você tem uma consciência limpa? Sim. Você tem um coração puro? Sim. O Espírito Santo já veio sobre você? Não. Amém, graças a Deus. Quando quiser Ele vai vir. E você vai confiar em quem? Em Deus. Quem garante que você vai para o céu é uma consciência limpa e um coração puro. É o que garante que você vai para o céu. Então, se você está dentro dessa unção que nós estamos falando, você está seguro. Diga assim: a minha força é a unção de Deus sobre mim.
A unção é maior do que a miséria, que o câncer, que a depressão. É maior do que tudo, tudo. Não há nada, absolutamente nada, que seja maior do que a unção de Deus sobre nós. Só para a gente terminar, que eu quero fazer oração e terminar a reunião. O rei Davi, quando foi ungido, que às vezes a pessoa fala assim, quando é que vai chegar a minha bênção, se eu sou ungido? O rei Davi, quando foi ungido, o profeta Samuel foi na casa dele, ele estava cuidando de ovelhas, e o profeta Samuel pegou o chifre e consagrou, falou, ó, você está consagrado como rei de Israel. Você sabe o que aconteceu? No dia seguinte, ele voltou a cuidar de ovelhas. 3 anos e meio ele ficou de pastor de ovelhas, mesmo já tendo a unção de rei. Ele não foi ungido num dia e no outro dia já ganhou um palácio. Ele não recebeu a unção de rei num dia e no outro dia ele já ganhou um tesouro. Disse, olha, agora você é rei sobre tudo isso aqui. Ele esperou 3 anos e meio. Você imagina, hein? Os irmãos dele. Você imagina, essa unção aí falhou, porque ele disse que você foi consagrado rei, mas você continua pastorzinho de ovelhas. Já se passou 1 ano e não aconteceu nada. Já se passaram 2 anos e você continua como pastorzinho de ovelha. Cadê a sua unção? Cadê a sua unção? Já se passaram 3 anos, Davi, que o profeta falou que você ia ser rei, e você continua como pastorzinho de ovelhas. Cadê a sua unção? Sua unção falhou. Mas quando completou 3 anos e meio, ele assumiu tudo. Amém, pessoal? Quando completou 3 anos e meio, ele virou rei. A profecia se cumpriu. Quem crê nisso, levante a sua mão. E vai se cumprir na sua vida também. Diga a pessoa, se ela vai se cumprir na sua vida também. Pessoal, preste atenção. Eu não sei quanto tempo já passou, mas a hora dele chegou, porque é isso que nós vemos aqui na palavra de Deus. A unção estava sobre ele, ele continuava como pastor de ovelhas, mas ele já tinha a unção de quê, pessoal? Então uma pessoa ungida, ela é mais poderosa do que qualquer posição. Você pode estar numa posição insignificante, você pode continuar fazendo um trabalho insignificante, você pode ser insignificante aos olhos das pessoas, mas se você já tem a unção que Deus lhe deu, Ele vai colocar você aonde Ele chamou você para estar. Amém? Amém, pessoal? E nada nem ninguém vai impedir isso, porque a unção já está sobre você. A hora de Davi chegou. A sua hora vai chegar, a nossa hora vai chegar, porque o que está prometido não pode ser mudado. E só para provar a você que depois que ele recebeu a unção, ele continuou como pastor de ovelhas, você vê em 1 Samuel, que tem aí 16, 19, Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo, envia-me Davi teu filho, que está com as ovelhas. Mesmo depois de ungido, ele continuava com as ovelhas, mas ele já tinha a unção de rei. Ele já tinha a unção de rei. Ele estava ainda fazendo um trabalho insignificante, como pastor de ovelhas, mas ele já tinha a unção de rei. Você pode se sentir insignificante, você pode, diante das pessoas, ser insignificante. As pessoas falam coisas para você que você se sente insignificante. Você vê coisas que faz você se sentir insignificante, mas o que manda é a unção que está sobre você. Amém, pessoal? É isso que manda. A hora de Davi chegou, e a sua hora vai chegar. E se você crê, diga amém. Com a unção de Deus, você vai ver que todos os seus problemas serão temporários. Um a um vai cair por terra. Não despreze a unção. Jesus falou assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Repete aí, o Espírito do Senhor. Fique em pé, por favor, no seu lugar. O Espírito dele virá sobre você, se ainda não veio, vai ungir você, e quando você sair daqui hoje, você tem que ter isso dentro de si. Eu sou o quê? Eu sou ungido de Deus. Com você ninguém pode.
Amém, pessoal? Se fizerem um mal para mim, não vai atingir você. Tem um feitiço que faz na boca do sapo. Pega o nome da pessoa, põe na boca do sapo, costura. Conforme o sapo seca, a pessoa seca. Vocês já ouviram falar disso? Pode fazer também para você. O sapo vai secar e você vai engordar. Se você quiser. Tem uns que estão precisando emagrecer, que eu estou vendo aí. Nada. Por causa da unção. Não é porque você é da igreja. Não é porque você é crente, evangélico, católico. Não. É porque você tem a unção sobre você. É isso que faz a diferença. É isso que faz toda a diferença.